atendo homens e mulheres. E as mulheres que mais têm dificuldade de se relacionar são mulheres extremamente inteligentes. Quanto mais, é muito estranho, mas quanto mais a mulher vai buscar entender, quanto mais ela vai tendo uma base muito científica do que é certo e o que é errado, ela tem muita dificuldade de se relacionar. Por quê? Porque o relacionamento, ele se conecta com a alma, com a experiência, com o sentir. E quando eu vou muito pro racional, eu não sinto. Eu não sinto o meu corpo, eu não consigo sentir o outro. Se eu não sinto o meu corpo, como que eu vou sentir o outro? Se eu não respeito o meu corpo, como que eu vou respeitar o corpo do outro? Sobre qual a energia que eu estou magnetizando? Escassez, dor, doença, medo, culpa? Relacionamentos abusivos, relacionamentos psicologicamente cansativos, o que eu estou atraindo? Através do que eu estou atraindo, eu consigo ver um cenário de como eu estou me tratando. E daí eu solto as minhas certezas, eu solto tudo que tá lá na raiz. Se eu não escuto a minha alma, se eu não escuto a minha intuição, se eu não dou o poder pro meu feminino, como que eu vou dar poder pro feminino do outro? Eu vou achar ele fraco, eu vou achar que ele não tem atitude. Sempre eu escutei falar, os opostos se atraem. Não é que os opostos se atraem. A energia feminina, ela atrai com a energia masculina. Porém, tem muitas pessoas com a energia masculina que atraem a energia masculina, um homem com a energia masculina, e os dois batem de frente. E daí acaba o relacionamento. Oiê, seja muito bem-vinda ao podcast Descruza as Pernas, Menina. Eu sou Dana Pilga, eu sou especialista em relacionamento e eu misturo a neurociência com a espiritualidade, onde eu criei um método que se chama Terapia Intuitiva Personalizada e Radiografia da Alma, que é aonde nós conseguimos unir corpo, mente e espírito, sem abandonar a neurociências, o estudo científico e também honrando e valorizando tanto seu campo sistêmico quanto as suas crenças e principalmente trazendo todo o foco para sua alma, para sua espiritualidade. É muito mais fácil a gente ir em busca daquilo que tem resposta, daquilo que tem um estudo científico, mas dentro dessas experiências eu entendi que a sua alma, ela consegue enxergar exatamente tudo aquilo que você vai viver, tudo aquilo que você está vivendo e tudo aquilo que você pode transformar e mudar completamente a estrutura da sua vida. Como que seria isso? No tema de hoje, eu quis trazer um pouquinho como utilizar essa energia magnetizadora, como utilizar o magnetismo dentro das suas relações. Mas para eu trazer isso, eu vou trazer um pouquinho dentro desse episódio sobre a espiritualidade, a conexão com a sua alma. A maioria dos episódios anteriores, se você já ouviu, eu falava muito mais sobre a evolução da espécie, até pra gente entender por que a gente tem ciúmes, por que tem traição, por que a gente acaba repetindo os padrões. Então eu trouxe toda a base da neurociências pra gente entender que realmente todos os nossos comportamentos, bons ou ruins, sim, eles têm resposta, sim, eles têm raízes e sim, a gente pode cortar essas raízes e plantar num solo fértil. Hoje eu vou trazer um pouquinho mais da espiritualidade, dessa energia magnetizadora, como utilizar essa energia vibracional para estruturar uma relação, atrair bons relacionamentos, para atrair prosperidade, abundância, aceitar riqueza na sua vida, aceitar esse campo magnético de espiritualidade mais alinhado com a sua essência, com aquilo que você veio fazer aqui na Terra. Então, hoje eu vou falar num campo muito mais espiritual. Então, como eu sempre digo nos episódios, vai baixando as barreiras de crenças, dogmas, tira um pouquinho de lado as suas certezas e deixa eu conversar com a sua alma, porque talvez essa conversa vai ser a virada de chave para você desconectar dessa dor, dessa estagnação, desses padrões repetitivos. Então, como eu sempre digo, vou te entregar uma água e se essa água te purificar, te harmonizar e te limpar fizer sentido, você bebe. E se não, você simplesmente joga fora. Então, para eu falar um pouquinho sobre essa energia magnetizadora, como nós magnetizamos tudo na nossa vida e também como o magnetismo do amor, ele pode moldar o seu relacionamento. Como esse magnetismo, ele pode moldar tanto para o lado bom quanto para o ruim. E antes disso, eu vou contar um pouquinho da minha história quando eu cheguei aqui na Austrália. Pra quem não sabe, eu moro aqui na Austrália há quase 9 anos. E há 9 anos atrás, eu decidi vir pra cá fazer um intercâmbio. E dentro desse... assim que eu cheguei aqui, eu tive muitas experiências. Você começa a desconectar totalmente de quem é você. Você tem que se desprender do seu ego total. Então, você não é mais seu diploma, seu certificado. Você não é mais nem mãe do seu filho. Você não é filha dos seus pais. Você não é ninguém. Você começa... É como se você iniciasse entendesse quem sou eu dentro desse país, principalmente eu que cheguei sem inglês. Então eu tinha que entender quem eu era, eu tinha que baixar todas essas barreiras que eu fui criando, todos os personagens, as personas que eu fui desenvolvendo na vida pra trabalhar na área da saúde, pra ser mãe, pra ser esposa, namorada, filha. Então eu tive que me desprender. Nisso, eu me desconectei de
tudo ao ponto do ego também ir embora. Só que dentro disso, quando o ego começou a dissolver, eu comecei a entrar num vazio muito grande de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero. E nisso, o nosso corpo, daí eu entrando um pouquinho na questão da ciência, o nosso corpo ele vai buscar resposta. E como a minha mente ela não conseguia encontrar resposta para tudo aquilo que eu estava vivendo, que era diferente de tudo que eu já vivia, era como se eu chegasse aqui com meus 30 anos e eu começasse a engatinhar depois que eu aprendi a andar. Então aqui eu não sabia para onde ir, o que falar, aonde comprar, como cozinhar, com quem eu iria falar. Eu não tinha língua, eu não falava a língua de ninguém, eu não sabia onde ir e vir. Então eu fui me perdendo nessa essência. Nisso, eu comecei a comer muito, porque era uma ausência tão grande do meu eu, que eu comecei a preencher na alimentação. E eu comecei a comer até doer a musculatura. E nisso, eu lembro que um dia eu acordei e eu já estava com 12 quilos a mais. Eu perdi a forma do meu corpo, que era uma coisa que eu valorizava muito no Brasil, em questão de buscar, sabe aquela perfeição que você nunca encontra? Então, eu preciso fazer academia, preciso fazer drenagem, eu preciso encontrar. Então, era uma busca tão grande, já que eu perdi. E naquele momento foi muito ruim, mas nada é por acaso. Quando eu estava me perdendo de mim, daquele corpo que eu achava que não era um corpo até para eu me sentir feliz, era um corpo para eu deixar um homem feliz, o outro feliz. Quando eu fui perdendo aquilo, hoje eu entendo que foi maravilhoso, mas na hora que você tá vivendo aquilo, é horrível. E nisso, eu fui me desconectando da minha essência, eu fui me desconectando do ego, até que eu entrei num vazio. Eu lembro que eu comprava uns vestidos até grande assim, pra eu nem olhar mais pro meu corpo. Ao mesmo tempo, era muito desafiador, porque eu saía na rua com uma liberdade, tipo assim, ai, eu não sou mais um corpo, eu não preciso ter que deixar ninguém feliz na rua. Então, eu comecei a viver esse momento e, ao mesmo tempo, eu precisava daquele oxigênio, né? Quem eu sou. Até que, realmente, eu decidi ir embora da Austrália. E nisso que eu decidi, eu acho que eu já contei em algum podcast, ou nas minhas terapias, ou na minha mentoria, que no dia da minha despedida, eu conheci o meu parceiro. E daí, muita coisa mudou. Mas isso eu vou deixar para um outro episódio. O que eu quero contar agora foi a questão do magnetismo que moldou os meus relacionamentos. Eu já estava vindo do Brasil de relacionamentos psicologicamente cansativos, aquele relacionamento que era muito paixão, acabava a paixão, eu não ficava, eu ia embora. Então era sempre em busca de um relacionamento. Parecia que minha vida era pautada em encontrar um relacionamento, encontrar o príncipe encantado. E, obviamente, se eu não estava cuidando de mim, se eu não tinha um amor próprio, como que eu ia encontrar um cara que tinha amor próprio, ou que ia me amar e que ia me respeitar? Quando eu conheci o meu parceiro, ele me convidou pra gente sair, eu não tava muito afim, tava desconectada de mim, como que eu ia me conectar com ele? Mas antes disso, só voltando, eu lembro que eu comecei a trabalhar na obra e eu passava de trem em frente à Opera House. E ali na Opera House tinha um navio ali na frente, e tinha os restaurantes, as pessoas. E eu sempre, quando eu passava ali, eu olhava lá pra Opera House e falava assim: meu lugar é ali. Daí eu olhava para minhas amigas que estavam aqui mais tempo e eu pensava: mas se elas, que já estão aqui mais tempo, falam inglês, não estão, quem sou eu? E novamente, passei de novo ali de trem, olhando as pessoas no restaurante, pessoas entrando no navio, indo para um cruzeiro. E eu pensava: meu lugar é ali. Daí eu olhava. Mas se elas que estão aqui mais tempo não estão. Até que no terceiro dia eu olhei, meu lugar é ali. Quando eu fui olhar para elas, assim, me veio uma consciência. Elas não querem estar lá, eu quero estar. E nisso, muita coisa mudou. Antes de ficar bom, fica tudo ruim, daí eu perdi emprego, eu fui perdendo muitas coisas ali. Daí, quando eu conheci o meu parceiro no dia da minha despedida, ele me convidou pra ir almoçar no restaurante que ficava ali no Opera House. E eu lembro que quando eu cheguei ali no restaurante e eu sentei naquela mesa, eu não conhecia ele, eu tinha conhecido ele num barzinho, mas não tinha conexão nenhuma. E eu fui ali justamente porque eu tava comendo. Eu acho que algum dos podcasts aqui eu já contei isso, mas se veio aqui de novo, se você tá escutando isso de novo, é porque alguma informação tem aí pra você. Quando eu sentei ali naquele restaurante e eu vi o navio, eu vi as pessoas assim, daí chegou ali a comida e eu tomando vinho, a primeira coisa que eu falei pra ele foi: eu sempre falei que o meu lugar era aqui. É isso que eu quero viver. E de forma muito incrível, depois de um tempo, daí a gente começou a se relacionar, a gente foi ficar juntos, hoje a gente tá junto há 8 anos, muita coisa aconteceu, eu trouxe meu filho do Brasil, tudo. E o que acontece?
Depois de um tempo, a gente conversando, eu perguntei pra ele, tá, o que que fez você se encantar? Porque logo que você me viu, você já se encantou, já foi oferecendo sponsor, tudo. Ele falou assim, quando a gente sentou na Opera House e você falou, olhou assim pro navio e falou assim, eu sempre falei que meu lugar era aqui. Me veio uma coisa assim tão autêntica que eu falei, nossa, eu quero dar o mundo pra essa mulher, eu quero ficar com essa mulher pra sempre. Quando eu fui estudar sobre relacionamento, eu entendi que relacionamento não é sobre corpo, sobre o sexo, sobre muitas vertentes que a gente vai colocando. Relacionamento é sobre autenticidade. Uma pessoa autêntica, ela magnetiza uma energia que ela vibra numa frequência tão alta. Não sei se você já ouviu falar no Dr. David Hawkins, que ele fala sobre as vibrações. E dentro das vibrações tem a vibração do amor. Tem a primeira vibração é a culpa, depois tem o medo. Elas são vibrações de baixa frequência, que te deixa na escassez, na dor, em relacionamentos abusivos. E a frequência que já vai indo para a frequência superior, que é o amor, que ele tá em 500 Hz, ele tá numa frequência que é onde está a autenticidade. O amor, ele é autêntico, o amor, ele é genuíno, o amor é aquele amor onde eu te dou o que eu tenho de mais lindo. E você recebe o que eu tenho de mais lindo. E a única forma da gente dar pro outro algo mais lindo que nós temos dentro da gente é a nossa autenticidade, é a nossa verdade. É se entregar pro outro sem medo se ele vai julgar ou não. O outro, poderia ser que eu saísse com uma pessoa e ela estivesse tanto em culpa, ela estivesse tão moldada numa questão, tão enraizada num molde que relacionamento tem que ser dessa forma, que se o cara olhasse, eu falava assim, eu sempre falei que esse lugar era pra mim. E ele estivesse tão atrás de uma máscara, ele ia falar, não quero essa mulher. Só que o meu parceiro, naquela época, ele também tinha saído muito do ego, ele tava num processo de desconstrução, e a autenticidade se conectou com a autenticidade. O amor aqui no nosso coração tem uma frequência de energia que quando eu entrego a minha verdade e o outro está na verdade dele, ele se conecta. O que que acontece? Muitas pessoas, elas estão se relacionando por corpo. E que tá tudo bem, tá? Mente conecta com mente, corpo conecta com corpo, alma conecta com alma. Obviamente que uma pessoa que ela cuida do corpo dela, ela vai querer atrair uma pessoa que cuida do corpo dela. Tem muito essa questão, porque fulano, as pessoas não gostam de mulher gorda, ou muito magra, ou assim, ou assim. Não, não é, a questão não é sobre isso. A questão é como que você está cuidando do seu corpo. Tem pessoas que elas são, até a psicologia, ela explica que a forma que nós fomos criados na nossa infância vai mudar o nosso corpo. E tem pessoas que elas têm estrutura mais cheia, tem pessoas que elas têm, tanto cortisol, é tanto estresse na vida dela, ou ela tem que ser grande na vida dela, ela tem que se posicionar na carreira, dentro do relacionamento, ensinar, é tanta dor dentro dela, que ela vai enchendo, ela vai engordando. E tem pessoas que elas têm muito mais facilidade pra emagrecer. Eu tenho muita facilidade pra emagrecer, mas isso tudo tá lá na base da minha estrutura, onde eu não precisava ser grande. Eu sempre fui a filhinha do papai. Então, eu tinha a filhinha do papai e a filhinha do vovô. Eu batia muito de frente com a minha mãe. Então, mulher, quando bate de frente muito com a mãe, ela vai moldando o corpo. É muito extenso, tá? Eu nem quero colocar aqui, porque... Mas é mais ou menos isso. Quando você vai batendo muito de frente com a sua mãe, geralmente a mulher ela tem um corpo mais feminino, porque é como se ela fosse proteger o pai. É um estudo um pouquinho mais complexo, não vou trazer profundamente aqui. Isso precisa sentar, conversar, estudar, mas enfim, o nosso corpo, as nossas emoções, a forma que nós fomos criados, ele vai moldando. E como eu disse, uma pessoa que ela cuida do corpo dela, ela vai querer uma pessoa que cuida do corpo dela. Ah, mas fulano cuida do corpo e a namorada não cuida, eles estão juntos. Mas pode ser que a alma deles sejam tão elevadas que eles se conectam pela alma. Sempre eu escutei falar, os opostos se atraem. Não é que os opostos se atraem. A energia feminina, ela atrai com a energia masculina. Porém, tem muitas pessoas com a energia masculina que atraem a energia masculina, um homem com a energia masculina, e os dois batem de frente. E daí acaba o relacionamento. Por isso que tem que ter o equilíbrio. Mas nós atraímos aquilo que nós somos. A alma, princípios e valores, elas vão estar acima de um corpo. Elas vão estar acima de uma mente. Agora, quando a pessoa ela é muito baseada naquilo que ela acredita e só naquilo que ela acredita é real e fidedigno, é só no que eu penso, é só no que eu acredito é real, essa pessoa ela vai ter muita dificuldade de se relacionar. Eu atendo homens e mulheres, e as mulheres que mais têm dificuldade de se relacionar são mulheres extremamente inteligentes. Quanto mais, é muito estranho, mas quanto mais a mulher vai buscar entender, quanto mais ela vai tendo uma base muito científica do que é certo e o que é errado, ela tem muita dificuldade de se relacionar. E por quê? Homens e mulheres,
manifestar, o homem também, quando ele vai pra esse lugar. Por quê? Porque o relacionamento, ele se conecta com a alma, com a experiência, com o sentir. E quando eu vou muito pro racional, eu não sinto. Eu não sinto o meu corpo, eu não consigo sentir o outro. Se eu não sinto o meu corpo, como que eu vou sentir o outro? Se eu não respeito o meu corpo, como que eu vou respeitar o corpo do outro? Se eu não escuto a minha alma, se eu não escuto a minha intuição, se eu não dou o poder pro meu feminino, como que eu vou dar poder pro feminino do outro? Eu vou achar ele fraco, eu vou achar que ele não tem atitude, entende? Que tudo é uma troca. Por isso que a gente tem que... O processo do autoconhecimento, ele é essencial para entender sobre qual energia que eu estou magnetizando. Se eu estou magnetizando, é o quê? Magnetizar. É um imã. O que eu estou magnetizando pra minha vida? Escassez, dor, doença, medo, culpa... Relacionamentos abusivos, relacionamentos psicologicamente cansativos. O que eu estou atraindo? Através do que eu estou atraindo, eu consigo ver o cenário de como eu estou me tratando. E daí eu solto as minhas certezas, eu solto tudo que tá lá na raiz. Óbvio que pra soltar não é simplesmente, ai, soltei. É terapia, é autoconhecimento, é sentir, trazer experiência. Você pode sentir meditando, fazendo aula de dança, fazendo aula de yoga, praticando tantra. Ah, tô sem dinheiro pra fazer tudo isso. É colocar uma música e sentir o que seu corpo sente com essa música. Músicas sem, principalmente músicas sem letra, porque dependendo da letra, ela tem uma frequência. Tem no YouTube várias músicas com frequências hertz pra você conectar com a frequência do amor. Então, utilizar o seu corpo, o sentir. Aqui tem todo um campo magnetizador. Tudo eu sou energia. Meu microfone é energia, todo aqui o meu cenário é energia. A única coisa que, dependendo do ambiente que eu estou, dependendo das experiências que eu estou passando, dependendo do que eu leio, do que eu assisto, das pessoas que estão ao meu lado, eu vibro de uma forma. Esse móvel aqui, ele vai estar sempre vibrando na mesma frequência. A não ser que eu suje, que eu quebre, daí ele vai mudando, ele vai modificando a frequência. Obviamente que tem objetos que são objetos antigos, ele vem numa frequência histórica, tem objetos que é um objeto dado com amor, então ele já vem com uma outra frequência. Por isso que é sempre importante limpar o seu ambiente, jogar fora roupas rasgadas, não fazer doação daquilo que tá quebrado. Tem pessoas que elas, quebrou aqui, eu vou doar. É como se ela fosse superior àquela pessoa que tem menos condições do que ela. Então, doar para aquela pessoa com a mesma frequência que você comprou, que você recebeu. Então, tudo é frequência. O seu campo magnético, o seu magnetismo, ele é sua assinatura energética. Por isso que é importante saber quem são as pessoas que eu convivo, o que eu estou lendo, o que eu estou consumindo. Dizem que nós somos a média das 5 pessoas que a gente anda, convive. Nem sempre é só as pessoas, o que eu estou assistindo, o que eu estou consumindo. Às vezes você pode ter só 2 pessoas que você convive. Mas como que é o seu dia a dia? O que você está lendo, ouvindo, consumindo, falando, exercitando? Você pode exercitar o seu magnetismo através da sua fé, encontros com pessoas que falam sobre mesmos princípios e valores. No ambiente que você se encontra, eles estão falando sobre o quê? Estão falando sobre enriquecer, sobre saúde, sobre felicidade, sobre viagem, sobre transformações? Ou eles estão falando sobre escassez, dor, medo, colocando medo em você? Tudo isso também influencia no seu magnetismo. Como eu disse, eu atendo homens e mulheres. E quando eu vou perguntar, que pessoa que você quer atrair? Daí a pessoa coloca a pessoa aqui. Só que ela não está fazendo nenhum terço. O ambiente que ela anda... Jamais ela vai encontrar com essa pessoa aqui. As músicas que ela escuta, eu não quero falar mal das músicas, mas tudo é frequência. Se tudo é frequência, se o que eu falo é frequência, a gente tem que entender uma coisa assim. Quando a gente vai falar com Deus, tem muitas pessoas que falam assim, agora eu vou sentar pra falar com Deus. Eu vou falar o que eu penso, tá? O que eu penso não é certo ou errado, mas vou falar o que eu penso. Deus, ele é o todo. Por que Deus só vai te ouvir quando você sentar pra falar com ele? Daí no seu dia a dia você fala um monte de coisa ruim. Ah, que tá tudo uma droga, esse trabalho tá horrível, porque o governo, a culpa é do meu visto, a culpa é do país que eu moro, a culpa é da cidade. Pronto, Deus, eu gostaria que você me desse esse presente. A todo momento você está conversando com Deus, a todo momento você está orando. Os ambientes que você convive, está falando sobre vida, sobre saúde ou sobre dor? Se esse ambiente que você convive está falando sobre dor, medo, pedindo pra você, sei lá, pedindo pra você orar muito, porque tá acabando o mundo, será mesmo que esse ambiente é um ambiente saudável? Porque o normal é ser feliz, é ser próspero, é ser rico. O normal é você poder entrar nos lugares que você deseja, viajar para os lugares que a sua alma sente. O mundo do que Deus nos ofereceu. Um planeta Terra tão próspero, tão rico, com toda essa energia natural, com toda essa natureza. Porque se a gente não evoluísse tanto, na natureza tinha tudo para nos alimentar, para nos acolher. Tem água, tem frutas, tem ervas, tem verduras, legumes. Na própria natureza já tem tudo
pra nos nutrir. Só que a gente evoluiu tanto que hoje, né, a gente se misturou com o ego, com a evolução, e tá tudo bem. Evoluímos e aqui estamos, e agora a gente tem que ser responsável por essa evolução. Mas também nós temos que ser responsáveis por tudo aquilo que nós estamos atraindo na nossa vida. Sim, se você está passando por um processo de dificuldade, não consegue se relacionar, não consegue ter um bom emprego, não consegue evoluir, é sua responsabilidade. E a sua responsabilidade é quem, quando e aonde essas energias estão me prejudicando. Quem são as pessoas que eu tenho que tirar da minha vida para mudar a frequência e eu começar a magnetizar aquilo que eu quero? Quem são as pessoas que eu quero conviver? Às vezes você não vai conseguir entrar num ambiente, porque tudo tem a questão do ambiente. Às vezes você tá sem condições de entrar num bom restaurante. Mas o que eu vou assistir? Eu amo assistir no Netflix, tem esses episódios, pessoas de real estate, vende casas, essas mansões, tudo, e daí mostra toda uma vida de glamour. Eu vou assistir pra eu me conectar com essa energia, de prosperidade, liberdade, de compra, de venda, porque não tá nada de errado você querer ser rico, próspero. Até porque a pessoa quando eu escuto a pessoa falando assim, o importante é ter saúde, dinheiro a gente vai conquistando no caminho. O que adianta ter dinheiro e não ter saúde? Infelizmente, a falta do dinheiro é que leva muitas pessoas a ter doenças. E também a necessidade de fazer tudo que não tiver equilíbrio. Tem muitos empresários que eles têm o ego é tão forte que eles vão desenvolvendo câncer do estômago. O plexo, onde está o ego, o poder pessoal, e daí eles vão. E também a pessoa que é muito escassa, porque tudo na natureza tem que ter um equilíbrio, e é esse equilíbrio que você tem que trazer para sua vida. Sabe aquela frase que fala, você se torna aquilo que você pensa? Acho que é uma frase do Epiteto. O que eu penso? Porque quando eu penso, eu sinto, eu gero uma emoção, e através disso eu vou ter uma ação. O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, como eu estou me conectando com as pessoas, tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma única coisa, a liberdade de escolher. A liberdade de escolha em qualquer situação. Quando tiram isso de você, não tem sentido a vida. E é isso que muitas vezes acontece. Por a gente não entender sobre as nossas energias, por a gente não entender sobre o nosso magnetismo, a própria sociedade vai tirando esse poder da escolha e a gente vai vivendo conforme a sociedade vai empurrando. Então a gente vai escolhendo as nossas relações através da escolha do outro, a gente escolhe o nosso trabalho, a nossa profissão através do que é a demanda. A gente vai fazendo escolhas através do outro. E quando você escolhe através do outro, você apaga seu magnetismo. Então devolva para o seu corpo esse magnetismo. Traz de volta quem eu sou, quem eu quero, quem eu vou tirar da minha vida a partir de hoje. E é difícil pra caramba tirar. É como se você tivesse pisado num caco de vidro. E aquele caco de vidro tá doendo muito. Mas como você já aprendeu a ficar pulando, eu uso sempre essa metáfora com meus clientes, você já acostumou pular de uma perna só e ficar ali com aquele caco, que você fala, deixa. E você sabe que se você for tirar, vai doer. Mas às vezes você precisa ir num especialista, você precisa ir num médico, ele vai dar uma anestesia, ele vai tirar, e daí você vai curar desse buraco que esse caco de vidro fez. E é isso que você tem que fazer pra sua vida. Quais são os cacos de vidros que você pisou e que você tá carregando até hoje, que você às vezes só precisa estar no ambiente certo, com o profissional certo, com pessoas certas, que vão te ajudar a remover e te ajudar a fazer o processo de cura, de cicatrização. Faz sentido? E para trazer uma reflexão final, eu gostaria que você pensasse, se aquilo que você acredita molda a sua realidade, imagina como seria a sua vida se você parasse de acreditar nisso e começasse a acreditar que eu só fico nos lugares que me trouxerem amor, paz, tranquilidade, prosperidade e abundância. Tem pessoas que vão ter que ir embora, tem lugares, tem músicas, tem trabalhos, tem projetos, tem diplomas, tem certificados que já não faz mais sentido estar na sua vida. Eu comecei falando sobre o magnetismo, eu ia falar sobre amor, e daí foi vindo, eu fui recebendo download, eu fui trazendo, não sei se fez sentido, espero que tenha feito sentido, como eu disse no final, o que serviu, você utiliza, o que não serviu, você simplesmente descarta. Eu vou ficar muito feliz se você deixar o seu like, se você deixar uma mensagem dizendo que sim, isso fez sentido, e também se você deixar uma mensagem sobre, eu sou uma pessoa magnetizadora, e eu atraio tudo aquilo que é próspero, abundante e saudável na minha vida. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo episódio.